É um prazer para nós, né, mais uma vez, estar aqui presente junto com os irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né, poder estar aqui junto com os irmãos e poder transmitir a palavra de Deus, como o irmão já tem nos dito, para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, né, é capaz de nos dar a salvação, assim como nós ouvimos os irmãos cantar o hino, né, o grupo anteriormente. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve a este mundo, Ele esteve aqui anunciando o reino de Deus, através da pregação do Evangelho, né, uma missão que a Ele foi confiado pelo seu Pai, o nosso Deus, né, e também a nós, passado a nós, para que nós venhamos anunciar a este Jesus, a quem somente Ele pode nos dar a salvação nas nossas vidas. Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias para nós estarmos lendo um texto bastante conhecido. Eu creio que todos os irmãos, todos aqueles que aqui estão, conhecem este texto. Está em Lucas, capítulo 19, o verso 1 em diante, até o verso 9. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Todos nós conhecemos a trajetória do Senhor Jesus Cristo. Após o Senhor Jesus Cristo ser batizado por João Batista e ser levado ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e após todo aquele processo, o Senhor Jesus começa o seu ministério. Após ele saber que João Batista tinha sido preso, o Senhor Jesus começa o seu ministério com a palavra pregação de arrependimento. E nestas idas e vindas do Senhor Jesus por diversos lugares, por diversas cidades, Jesus chega até essa cidade de Jericó, aonde estava alguém que necessitava se aproximar de Jesus, ou procurava vê-lo, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus, que era a sua missão, e em busca
daqueles perdidos, Jesus chega até esta cidade, né, a fim de conquistar o homem que estava sentado em seu escritório, nos seus aquifazeres. Muitas das vezes havia ouvido falar de Jesus, mas às vezes ainda não tinha tirado um tempo para procurar a ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Parece que o texto nos diz que bate um desespero naquele homem, a ponto dele fazer algo inusitado. E o texto relata que ele sai e sobe em uma árvore para ver quem era Jesus. E para a surpresa de Zaqueu, há nelas 4 surpresas para Zaqueu, que ele não esperava que aquilo acontecesse na sua vida. Ele apenas queria ver quem era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus caminhando normalmente por aquela cidade, ali pelas ruas daquela cidade, quando chega exatamente aonde Zaqueu está, o Senhor Jesus para, né? Porque o Senhor Jesus sabia que ali havia alguém que ele precisava conquistar. E não é diferente nos nossos dias ou nessa noite, que como aqui nós estamos. Jesus quer ganhar a sua confiança. Jesus quer botar confiança em seu coração, de poder estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Porque eu digo, como nós ouvimos a cantar, somente Ele é capaz de conquistá-lo. Somente Ele é capaz de lhe dar a salvação. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu precisava se arrepender de algo do seu passado. Mas Jesus não pregou para Zaqueu, não passou algo nenhum para Zaqueu. E no texto nós vemos, lá no verso 8, que Zaqueu disse para ele da seguinte forma: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Este era o arrependimento de Zaqueu, porque ele fazia algo que era contrário à vontade de Deus. E nós precisamos reconhecer isso dia após dia na nossa vida. Quando nós fazemos algo que não agradamos a Deus, nós precisamos nos arrependermos. Nós precisamos demonstrar que nós já fomos resgatados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ao chegar ali debaixo daquela árvore onde ele para, Jesus olha para cima e chama Zaqueu pelo seu nome. E a nós nos traz uma mensagem que Jesus não conhece somente Zaqueu. Jesus conhece cada um de nós que aqui estamos. Jesus nos chama pelo nosso nome. E nós precisamos parar para ouvir essa voz, né? Para que nós venhamos a entender o que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. São 2 posições. O Senhor Jesus para debaixo daquela árvore e chama pelo nome de Zaqueu. Interessante nós vemos aqui a ousadia, vamos dizer desta forma, do Senhor Jesus se oferecer de ir para a casa de Zaqueu. Jesus também está oferecendo a cada um de nós, a cada um de todos que aqui estão. Jesus quer fazer morada
na sua, na minha e na nossa vida. Jesus está nos oferecendo algo que por nós mesmos nós não merecemos, mas através do precioso sangue do Senhor Jesus, lá naquela cruz do Calvário, ela é gratuita para cada um de nós que aqui estamos, né? E nós precisamos buscar, correr em busca dessa salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse para Zaqueu, chamando ele pelo nome, ele diz da seguinte forma, versículo 7, Zaqueu, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu não disse nenhuma sequer palavra até este momento. Ele apenas estava ali para ver. Nenhum de nós aqui nunca vimos o Senhor Jesus Cristo. Não tivemos este privilégio ainda. Mas pela fé, nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós alcançamos a presença de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus disse para ele, desce depressa, hoje eu vou para a tua casa. E Zaqueu, de imediato, ele obedece à voz do Senhor Jesus. E é assim que nós tenhamos que ser, cada dia da nossa vida, obedecer à voz, o chamado do Senhor Jesus. Este era o ministério do Senhor Jesus oferecido a todos os pecadores, a todos aqueles que precisavam de arrependimento, precisavam de conversão. E Zaqueu ali descendo, imediatamente atendendo a voz do Senhor Jesus, alguns que ali estavam começaram a murmurar, porque eles conheciam muito bem a vida daquele homem. Mas o Senhor Jesus não vem em busca somente daqueles que já faziam parte ali da sua vida, ali do seu ministério. Mas Jesus veio para aqueles que precisavam de receber algo dele. Mas o Senhor Jesus não se importa com aqueles falar de alguém ali naquela multidão que o caminhava juntamente com ele. Zaqueu, no verso 8, como eu já tenho dito, que ele se arrepende de algo do seu passado. E Jesus, olhando para ele, disse da seguinte forma: hoje houve salvação nessa casa. Porque o Senhor Jesus conhece a vida não só daquele homem, mas Ele conhece a vida de cada um de nós. Mas é através do conhecer de Jesus, é através de nós buscarmos conhecer quem é Jesus, que nós recebemos dele também algo que nós almejamos. Como nós ouvimos o versículo de introdução, eu sou o caminho. Este é o Senhor Jesus. Como nós ouvimos também, ou lemos também, conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que Zaqueu foi em busca, conhecer a verdade. Às vezes, muitas das vezes, nós ouvimos falar de Jesus, e muitas das vezes, muitos não procuram conhecer esta verdade. Às vezes buscam
verdade em outras inverdades. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus deu salvação para Zaqueu de uma forma esplendorosa. Um homem que anteriormente vivia num passado preso em algo material, mas ele pretendia somente ver o Senhor Jesus, para ele já era o bastante. Mas Jesus tinha algo maior para aquele homem, assim como tem para cada um de nós, e aqui estamos. Nós vemos que a busca de Jesus, ou a busca de Zaqueu, ao mesmo tempo, porque o Senhor Jesus sabia que Zaqueu estaria indo ao seu encontro, mas Jesus não fez nenhum movimento, nenhuma ação que aquilo iria acontecer. Ao contrário do que o texto anteriormente, poucos versos antes, aqui no capítulo 18, havia alguém também no caminho de Jericó, um cego, um homem que não estava vendo o Senhor Jesus se aproximar, mas ele ouvia algo que estava aproximando dele. E aquele homem começa a gritar, até incomodando os demais. Ao contrário de Zaqueu. Zaqueu saiu caladinho, né? Foi até aquela árvore, subiu silenciosamente. Provavelmente alguém viu, mas não falou nada. O texto não relata que alguém viu, mas o texto relata que ele subiu. Somente o Senhor Jesus viu, quando ele para e chama por ele. E assim, alguns murmuraram. Após o Senhor Jesus entregar a Zaqueu, né, a fala de dizer que ele passaria, né, ou ele hospedaria em sua casa. Então Jesus jamais deixou ali que houvesse algum tumulto antes de tudo isso acontecer. Mas a visita de Jesus ali naquela cidade estimulou a Zaqueu a procurar, a se interessar para ver quem ele era. E a palavra de Deus, nós precisamos nos interessar por ela dia após dia. Nós precisamos buscá-la a ouvir, seja aqui ou em qualquer outro lugar, onde está pregando a palavra de Deus, onde está anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos interessar-nos para ouvir a mesma. Porque este mesmo Jesus pregado aqui, ou anunciado em qualquer outro lugar, tem de ser interesse do ser humano. E nós vemos que Zaqueu aceitou de bom grado, assim como nós também devemos aceitar a palavra do Senhor Jesus. Neste texto, ao podermos concluirmos este texto, nós vemos que Zaqueu era um homem sem amigo. Não relata que ele só tinha inimigos, mas ele era mal visto pelo povo, por aquela cidade. E Jesus se torna mais do que salvador da vida daquele homem, ele se torna um amigo de Zaqueu, né? Indo para a sua casa.
Jesus tornou-se amigo de Zaqueu, o homem que não tinha amigos, convidando-se a si mesmo para ir para a sua casa. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é mais do que irmão, né? Ele é um amigo para nós. E Jesus se torna amigo de Zaqueu. Mas isto incomodou muita gente. E nós devemos ir à procura do Senhor Jesus, buscá-lo, Ele, para a nossa vida. Porque sem o Senhor Jesus em nossa vida, ou sem nós caminharmos no caminho do Senhor Jesus Cristo, que é aquele caminho que nos conduz à salvação ou à vida eterna, jamais nós chegaremos ao encontro do nosso Deus. Como eu já tenho dito, nós não vemos o Senhor Jesus, mas pela fé nós podemos ver. Mas um dia nós iremos conhecer o Senhor Jesus pessoalmente. Assim como Zaqueu conheceu o Senhor Jesus neste texto lido aqui. Nós vemos pela fé, conhecemos o Senhor Jesus pela fé, mas um dia nós o veremos Ele face a face. Aí realmente nós vamos saber como Ele é. Nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já esteve no pior lugar por mim e por você, que é ali, na cruz, entre dois malfeitores. Este foi o pior lugar que o ser humano, sem conhecer o Senhor Jesus, o pôde colocar. Mas hoje, graças a Deus, nós podemos estar com o Senhor Jesus em nossos corações. Todos aqueles que têm arrependido dos seus pecados, aceitado o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Nós precisamos fazer isso hoje. Porque a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Nenhum de nós podemos acrescentar um minuto sequer na nossa vida. Somente Deus pode nos dar o amanhã, né? Mas se hoje você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus, ore, peça a Ele que Ele te dê a oportunidade de ouvir mais vezes, ou peça a Ele que lhe dê a salvação da sua vida hoje, porque o dia é hoje. Só Jesus é capaz de lhe dar a salvação. Nós cantamos, nós ouvimos cantar, o nosso irmão ali falar, né, da capacidade do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Não sou muito de muitas palavras, né? Tenho poucos estudos, mas peço a Deus que aquilo que aqui não foi dito, que o Senhor, nosso Deus, possa estar completando na vida de cada um. Que Deus possa estar transformando vida, assim como Ele tem deixado ensino através dessa transformação que Ele tem feito na vida deste homem. Que Deus assim nos conceda, né, um dia de amanhã, se assim a nós nos pertencermos, através de Deus nas nossas vidas. Que Ele assim nos abençoe, que nós possamos estar sempre dispostos a procurar, a conhecer realmente a verdade através da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.
Obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Não perca o nosso próximo vídeo.